de Cristo seja sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis, estou aqui hoje com o presbítero Luiz Cláudio. Graça e paz a todos, prazer enorme nos reportarmos a vocês. Prazer é todo nosso em receber o Luiz Cláudio e estamos começando mais um vídeo acerca de questões do Evangelho e queremos fazer algumas perguntas para o presbítero Luiz Cláudio acerca do capítulo 20 do Evangelho segundo João. Quero ler aqui alguns versículos e fazer algumas questões. No primeiro dia da semana, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Queria que você falasse um pouco acerca de Maria Madalena e dos dois discípulos. Primeiro, Maria Madalena corre até os dois discípulos quando vai ao sepulcro. E depois os dois correm até o sepulcro. Queria que você pontuasse acerca disso, acerca desse cenário. Bem, esse capítulo de número 20 do Evangelho segundo escreveu João se situa no contexto da ressurreição. Né? Nós estamos nos primeiros relatos acerca da ressurreição do Cristo, bem como o primeiro contato do Cristo ressurreto com os primeiros contatos do Cristo ressurreto com os seus discípulos. Né? Nós temos aqui a sequência que o texto nos apresenta, pelo menos o texto joanino, o texto que nós temos em mãos, é a ida de Maria Madalena até o sepulcro e lá constatando que a pedra havia sido demovida e a sepultura estava vazia. A pedra sepulcral sobre a qual o corpo de Cristo fora depositado estava vazia. O anúncio de Maria Madalena aos discípulos João e Pedro, a ida destes até a sepultura e lá constatando que de fato aquilo que Maria Madalena lhes havia dito era a expressão do que lá estava registrado, né? A expressão correspondia àquilo que de fato eles constataram aí ao ir à sepultura, né? Eles então se retiram e Maria Madalena continua. Pedro e João vão até a sepultura, constatam que de fato Cristo não estava mais lá, se retiram e Maria de Magdália permanece na sepultura, nos arredores ali da sepultura, chorando e desejosa em reencontrar com o Cristo, ou desejosa em saber qual fim fora dado ao corpo do seu Senhor. Até aqui, Maria Madalena não pressupõe a possibilidade da ressurreição. Está tudo muito anuviado ainda, né? A reação ela dela... Ela lamenta não ter ela apenas encontrado chora o corpo. e, na verdade, o que ela busca ainda é um corpo. É o corpo, né? Ela não. Em nenhum momento ela vislumbra já o Cristo ressurreto. A ressurreição. Não é? Tanto é que, na sequência, quando os anjos aparecem, ela, sem saber que se tratavam de anjos, né? Ela lhes questiona se eles haviam levado para um outro lugar o corpo de seu Senhor. Então, em nenhum momento, até aqui, em nenhum momento, Maria Madalena deixa sugerida a possibilidade da ressurreição do Cristo. Até porque, se
ao encontrar o sepulcro vazio, Maria de Magdala, inferisse daí que Cristo havia ressuscitado, a expressão emocional dela seria de alegria, sim, e não de tristeza. Né? Então, a expressão de celebração. Exatamente, sim, a expressão não dela. De dor e de luto. A expressão dela é uma expressão de tristeza. Né? Ela chora, né? E permanece lá. Essa seria a primeira ela cena. Ela está mais tomada pelo luto da morte do Cristo do que da celebração da ressurreição. Da ressurreição. Isso ficará num segundo momento. Mas nós notamos então que mesmo Cristo tendo dito que ressuscitaria, no entanto, eles ainda não haviam crido de fato. Né? O que você acha sobre isso? A própria ida de Pedro e João até a sepultura permite-nos afirmar que eles não tinham a convicção da ressurreição ainda. Eles ainda não tinham aquilo como uma verdade inquestionável. Tanto é sim, que se crescem incondicionalmente na palavra de Cristo, quando este lhes dissera que ele haveria de ressuscitar, eles não teriam ido à sepultura, porque a sepultura estava vazia. Mas eles correm até a sepultura justamente porque ainda a questão a possibilidade da ressurreição, o evento da ressurreição ainda era um evento tido por eles com alguma incerteza. Um evento não tão esperado ou esperado incondicionalmente como Cristo o desejava. Então, você acha que pela nossa questão da dificuldade que temos de crer nas Escrituras ou pelo fato da ressurreição ser algo extremamente maravilhoso? Que você, a que você atribui isso? Essa é uma problemática bastante curiosa, né? Bastante complexa. Penso eu que nesse contexto, tanto a palavra quanto o maravilhoso estão extremamente associadas. Então, não seria possível dissociar a palavra da ressurreição, a promessa da ressurreição, com o fenômeno em si, né? Com o fato ressurreição em si. Né? Então, é uma palavra prem do maravilhoso. E ela pode gerar insegurança e dúvida em todos os aspectos. Então, nesse sentido, a palavra, a promessa de Cristo, a promessa da ressurreição, feita por Cristo, por meio de sua palavra, está muito imbricada com a questão do maravilhoso. Então, não daria nesse contexto para nós dissociarmos uma coisa de outra. Né? Então, tanto a palavra quanto o que ela apresentava em termos de fenômeno, de acontecimento vindouro, estão aqui muito intrincadas. Né? Não seria possível dissociar. Agora, o curioso, o interessante, é que a própria questão da fé aqui se coloca num limite, ela se estende até um limite muito delicado, porque, na verdade, quando os discípulos correm até a sepultura, o que eles buscam ainda é a evidência de que o corpo de Cristo não estava lá. Nós não podemos afirmar que esse movimento tenha sido gerado por fé, porque a fé não pressupõe necessariamente a evidência. Né? Pelo contrário, a fé prende em evidências. Né? Ora, a própria crucificação de Cristo já nos coloca diante de uma fé que é desprovida de qualquer evidência. É uma fé. Crer no Cristo da cruz é crer
justamente a partir da inevidência. Porque como afirmar que Cristo é Deus se ele morre pendurado numa cruz? Não haveria aí uma evidência. Então, essa corrida dos discípulos até a sepultura é uma corrida muito mais motivada pelo testemunho, pela testificação da evidência do que da ressurreição propriamente dita. Tanto é que o cenário que nós temos na sequência é dos discípulos trancados, fechados, encerrados num determinado espaço, talvez no próprio cenáculo onde Cristo havia celebrado a ceia com eles. O cenário que nós vemos na sequência é o dos 10 discípulos, trancados, isolados, temendo a perseguição dos membros do Sinédrio, do clero judaico. Clausurados com medo. Na verdade, medo eles temiam, e esse ponto é um ponto bastante sugestivo para a nossa fé. O que eles temiam era que lhe sucedesse o mesmo destino que sobreveio ao seu mestre. Porque ao se trancarem, ao se isolarem no cenáculo, eles temiam terminar também pendurados numa cruz. Ou seja, o destino, na verdade, a postura deles era uma postura era uma postura por meio da qual eles buscavam se salvaguardar do mesmo destino do seu Senhor. E esta não é a postura da alma do homem que crê em Cristo. Por quê? Porque o homem que crê em Cristo deve assumir todo o destino de seu Senhor. Inclusive, se eles se enclausuram pelo temor da morte, é porque de fato ainda não tinham crido no Cristo da ressurreição. Temiam ter o mesmo fim. Acabar numa cruz também. Temiam ter o mesmo fim, o mesmo destino que o seu Senhor. Ora, quem teme ter o mesmo destino que o seu Senhor, não está preparado a segui-lo incondicionalmente. E por que eu fiz esta colocação, esta observação? Porque Pedro e João viram a sepultura vazia. Viram a pedra sepulcral sem o corpo. Todavia, nem por isso se entusiasmaram, nem por isso se alegraram, nem por isso assumiram uma outra postura. Pelo contrário, quando o narrador faz um mergulho no estado psicológico desses discípulos, o que ele consegue diagnosticar é temor. Temor, medo em relação aos algozes do Cristo. Então, o que eles temiam ainda era morrer como o seu Senhor. Se de fato tivessem crido, saberiam perfeitamente que a morte seria uma mera passagem, um mero momento. Ora, se Cristo ressuscitou da cruz, também nós haveremos de ressuscitar. Mas isso nós não vemos aqui nesse momento. Eles vão até a sepultura, Pedro e João vão até a sepultura, vem a mortalha, vem o lenço que cobriu o rosto do Cristo ao chão, vem a pedra sepulcral vazia, e se isolam novamente com os demais discípulos, temendo o mesmo destino que sobreviera ao seu Senhor. Então, o que isso nos ensina? Que as evidências não são um recurso necessário à renovação da fé. A fé está centrada na palavra. Então, porque uma sepultura vazia pode pressupor várias interpretações. Mas se crermos na palavra, ainda que as circunstâncias sejam adversas, nós
aderimos à palavra incondicionalmente. Por quê? Porque a fé não pressupõe necessariamente a existência de evidências para se manter, para se sustentar. Evidências eles tinham. As A evidências sepultura estava vazia. até sugeriam a ressurreição, mas ressurreição mesmo assim não fora eles não suficiente. Porque a postura deles era a postura de homens que temiam muito mais a morte do que a alegria, do que expressarem, homens que temiam muito mais, que estavam muito mais amedrontados por aquilo que havia acontecido com Cristo do que pela ressurreição propriamente dita. Então, a fé incondicional, ela está para além das evidências. Muito edificante nessa primeira reflexão que fizemos com o presbítero Luiz Cláudio. Podemos ver então que a fé é esse convite a crermos na palavra. Muitas vezes as evidências sugerem o que está na palavra, mas elas não reforçam o que está dito nas Escrituras, se nós não seguimos incondicionalmente o que está nas Escrituras por fé. Quero agradecer ao presbítero Luiz Cláudio. Prazer muito grande. Prazer falando sobre essas coisas. Né? Prazer é todo nosso. E continuamos no próximo vídeo, no mesmo capítulo de João, capítulo 20. Muito obrigado a todos e todas.